sobre espinho, é sobre a graça, a graça. Você está em um curso revolucionário. O pregador e o púlpito antes, durante e depois da pregação. Sei que o conteúdo que você já vem recebendo nas aulas anteriores, talvez é um conteúdo que você nunca imaginou que tinha. Eu já tive ocasiões de estar dando aulas sobre esse conteúdo ao vivo e algumas pessoas disseram para mim, pastor, eu nunca imaginei que a pregação tinha tanta coisa assim. Eu nunca pensei, nunca se passou pela minha cabeça que para pregar, ou antes de pregar, o pregador tinha que fazer tanta coisa. Eu sempre pensei que o negócio era mais simples. Era só chegar no púlpito, abrir a Bíblia e aquilo que sair na Bíblia, eu já começo a falar. Eu disse, não. Exige um texto, um contexto. Você tem que conhecer os originais. Você tem que ter um conhecimento profundo, tem que dominar várias ciências. Por que o pregador precisa dominar várias ciências? Porque já vem do próprio Jesus. O Jesus Cristo, que criou o Evangelho, ele entendia de tudo, principalmente política. Pastor, como assim? Ele era a família real. Maria, filha de rei, José, filho de rei, eles eram de família real. Então, se era família real, era uma família que entendia muito de política. Mas não entendia só de política, Jesus entendia de tributação. Jesus entendia sobre as leis civis, morais, cerimoniais, religiosas. Jesus entendia de muitas ciências. O Paulo, ele entendia da filosofia grega, ele entendia a cultura judaica, ele entendia de judaísmo, porque o Evangelho é isso. O Evangelho carrega dentro de si uma profundidade de inteligência extraordinária. É por isso que você vai perceber que as nações que mais geram cientistas no mundo são nações cristãs. Porque já é cultural do crente ter que estudar muito conteúdo, muitas coisas. Na aula de hoje, na aula que eu trato com você sobre a inteligência emocional, as emoções, eu vou tratar com você sobre a divisão das emoções nos dois grupos. Lembrando que quando se trata de inteligência emocional, lógico que estou falando do seu cérebro. É o reptiliano, o sistema límbico, o neocórtex. É o seu cérebro, o lado direito e o lado esquerdo do seu próprio cérebro. Eu estou tratando exatamente das emoções. E as emoções vão se dividirem em dois grupos. As emoções primárias. Quais são as emoções primárias? Aquelas que vêm em primeiro lugar. As emoções primárias são quais? Aquelas que são perceptíveis pelos sentidos. Como? Aquelas emoções que você capta, basta você olhar para as pessoas e você percebe que elas estão sob a influência de uma emoção. Se olhou, não precisa um aparelho, não precisa um estudo profundo. Você não precisa ser um psicólogo, psicanalista, psiquiatra ou um neurocientista. Não, não há essa necessidade. As emoções primárias são visíveis. Elas estão diante dos seus olhos. Você capta elas com muita facilidade. Se você convive com uma pessoa, você vai perceber as emoções primárias dessa pessoa todas as vezes que se manifestar. Por exemplo, eu estava ministrando esses dias, eu percebi que o pastor ficou nervoso no culto, mas não só eu percebi que ele estava alterado, mas as pessoas também perceberam. E quando perceberam, eu ainda fiz uma brincadeira e consegui contornar a situação. Mas ele ficou alterado emocionalmente. As emoções primárias, elas se manifestam, mas nós não temos somente as emoções primárias. Nós temos as emoções secundárias. Quais são as emoções secundárias? São aquelas que não aparecem, não se manifestam. Elas estão acontecendo, estão presentes, mas você não percebe. Você não percebe as emoções primárias, como, por exemplo, a vergonha. A vergonha é uma emoção primária. E às vezes você não percebe que a pessoa está com vergonha. Tem pessoas que dizem, poxa, eu estava morrendo de vergonha, e você diz, mas eu não percebi, porque a vergonha é uma emoção secundária. A verdade é simples. Nós já ultrapassamos mais de 250 emoções catalogadas. Nós não tínhamos esse conhecimento. Não, nós não tínhamos essa sabedoria.
E lembrando que na aula anterior eu ensinei que emoção e razão não criam duelo entre si. Emoção e razão se complementam, caminham juntas. E nessa aula eu vou te mostrar as emoções primárias. Olha, alegria, tristeza, raiva, presta atenção, o medo, surpresa e o nojo. Eu estou te mostrando as 6 emoções primárias. Antes do pregador pregar, ele precisa estar prestando atenção nessas emoções. Do que adianta o pregador ter a inteligência espiritual? Do que adianta o pregador ter a inteligência da linguística? Ele tem a inteligência espacial, ele tem a inteligência geográfica, e quando chega na hora da inteligência emocional, ele nada tem, ele nada sabe. Por isso que perdem muito. A emoção da alegria. Você já sabe o que a alegria causa, ela gera. Alegria é contagiante. Um pregador que sabe pregar e utilizar a emoção da alegria, geralmente, ele vai ser o pregador dos grandes congressos, os grandes eventos, as festividades, aqueles eventos dinâmicos, por exemplo. Eu prego muito em congressos. Eu não sou pregador chamado para os velórios, mas ainda prego em velórios. Mas o principal é o congresso, porque a emoção da alegria é uma das emoções mais presentes no meu ministério. Mas quando você lê a Bíblia, você vai perceber vários textos da Bíblia tratando da alegria. O Salmo 100. O Salmo de número 100 é o salmo mais alegre da Bíblia. E você vai perceber que todo esse salmo só trata de alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é bom. E muito lindo esse salmo, que ele trata da alegria. Você vai lembrar que no Cântico dos Degraus, que é o quê? Os cânticos de romaria, quando os judeus, eles iam para Jerusalém, o lugar da adoração, você vai lembrar que eles iam cantando. E uma das canções que eles cantavam era o Salmo de número 122. O que eles cantavam no Salmo de número 122? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É a emoção da alegria. O pregador, ele precisa saber lidar com essa emoção. Existem pregadores que são viciados na alegria. Ele ama a alegria tanto que às vezes ele exagera na alegria. E você tem que entender que quando se trata de inteligência emocional, se trata de equilíbrio. Não é em todo lugar que se dá uma gargalhada, mas é tão legal dar uma gargalhada daquelas que mexe com a estrutura do seu corpo. Por exemplo, nós temos no Brasil vários pregadores que por onde eles passam tem alegria. Até a Bíblia diz no Salmo que Deus unge com óleo da alegria. Eles acreditavam que a alegria é espiritual. Durante uma época, no mundo e no Brasil, explodiu uma tal de unção do riso. Pastor, como que era essa tal de unção do riso? As pessoas iam para o culto e de repente elas começavam a rirem e darem gargalhadas e eram ministradas a unção do riso. Em muitos lugares. Pastor, o que o senhor diz dessa unção? Eu não digo nada. Ah, pastor, lá na Bíblia eu nunca li da unção do riso. Eu também não. Mas eu também nunca li na Bíblia sobre a unção para tocar guitarra. Eu nunca li na Bíblia sobre, por exemplo, teclados. Eu nunca li. E são coisas que você precisa de fazer uma análise mais profunda antes de dar o seu parecer, o seu ponto de vista. Agora, uma coisa eu acredito, que existem pessoas que são tão tristes, tão angustiadas, que para rir só a presença de Jesus mesmo. Porque nada vai fazer essa pessoa rir. Ela não tem essa alegria. O pregador tem que ter o equilíbrio emocional para ele equilibrar essa alegria. Para ele não transformar o culto em um circo. Para ele não transformar a pregação em um stand-up. E de repente só ri, e rirem. E cadê o conteúdo? As pessoas se perdem no conteúdo e quando termina o culto, elas só lembram que sorriram. O riso é bom, mas não salva. O riso é bom, não transforma.
O riso é bom, não expulsa demônios. E os nossos cultos, eles têm propósitos maiores do que simplesmente rir. Então o pregador precisa saber lidar com a emoção da alegria. Mas é uma segunda emoção. A tristeza é uma emoção primária. E eu já disse que tem muitos pregadores que eles não avançam. Não é falta de unção. Não. É a junção da unção com a tristeza. Ele é ungido, mas ele é triste. E poucas pessoas, eu vou dizer poucas, porque não são a maioria, estão procurando pregadores tristes. Poucas pessoas. Pode olhar que as pessoas tristes têm poucos amigos. Pastor, a vida tem que ser só riso? Não, eu não defendo isso em nenhuma hipótese. Existem momentos que nós precisamos da tristeza. Existem momentos que é o momento da tristeza. Por exemplo, todas as vezes que eu passei pelo luto, eu fiquei triste. E quando eu passo, eu me entristeço. Esse momento é o momento da tristeza. Quando eu perco alguma coisa, eu também fico triste. Por exemplo, eu perdi um iPhone 11, novinho, poucos meses de uso. Eu fiquei sorrindo? Jamais. Eu fiquei triste. É o momento da tristeza. Eu sofri um atropelamento. Uma motocicleta me atropelou quando eu andava com a minha bicicleta. Eu fiquei feliz? Não, fiquei triste. O momento da tristeza. Agora, o pregador, ele tem que tomar cuidado. Se ele quer ser um pregador diferenciado, antes dele pregar, ele precisa entender se a tristeza, ela pertence àquele evento. Porque, gente, nenhum congresso você vai pregar triste. Poxa, vai estragar o congresso. Poxa, é congresso, é festa. É animação, é pra cima. Os louvores que são cantados são de celebração. Os testemunhos que são dados são de vitória. As pessoas colocaram roupas com cores alegres. Aí vem o pregador triste. Triste. Não funciona. Olhe bem o culto. Preste atenção no culto. E veja, se antes de você pregar, se você precisa da tristeza para aquele ambiente. Pastor, existem cultos que precisamos da tristeza? Lógico. Um velório. Lógico, Jesus na casa de Jairo, ele fez as pessoas sorrirem. Quando a menina ainda estava morta. Mas aí é Jesus. Eu não tenho essa habilidade e também não tenho nem essa cultura. Mas como Jesus não era da terra, Jesus veio para a terra, o verbo que se fez carne, Jesus faz o que quer. Ele é Jesus e ponto final. Eu vou em um velório e quando chegar no velório, eu vou contar piada para as pessoas rirem, eu vou ser exposto ao ridículo. Eu estou no velório, eu estou muito alegre. Opa, não está combinando com o velório. Antes de pregar em um velório, eu tenho que sentir isso, tristeza. Pastor, tristeza. É assim que nós reagimos culturalmente aqui no Brasil quando alguém parte. E também no Ocidente. Tristeza. Nós cantamos tristes. Nós colocamos roupas que não têm contrastes. Nós não chegamos no velório todo, uau, não, tristes. Então o velório é a emoção da tristeza. Por exemplo, a emoção da tristeza serve para outros tipos de eventos. Por exemplo, às vezes você está pregando em um culto ao ar livre para jovens drogados. Você pode mostrar a tristeza que você sente em vê-los assim. Por exemplo, eu estou chegando aos 40 anos de idade, eu posso olhar com tristeza para um jovem de 15 anos drogado e dizer, eu tenho idade para ser o seu pai. E quando eu te vejo aí, me dá tristeza, me dá angústia. A tristeza conecta. Quem diz que a tristeza não serve? Ela serve. Acha que quando Jesus fez a oração em Jerusalém, ele estava feliz? Quando ele ora e diz, Jerusalém, Jerusalém, que matam os profetas e apedrejam os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus estava triste. Até Jesus usa a tristeza. O mesmo que na casa de Jairo ele fez as pessoas sorrirem, ele estava triste. Ele fala de tristeza no capítulo 26. A minha alma está angustiada
até a morte. Evangelho de Mateus, capítulo 26. No Getsêmani, ele está precisando da tristeza. Não é da alegria, não é do sorriso. Tristeza. A tristeza é uma emoção boa, depende por evento. Geralmente eu prego nos congressos e é com alegria, mas quando eu chego no velório, eu prego com tristeza. E detalhe, eu choro em todos os velórios. Terceira emoção, a raiva. Pastor, a emoção da raiva? Sim, ela move as pessoas. Ou você acha que Jesus estava com qual emoção quando ele expulsa os cambistas do templo? Você acha que Jesus chegou lá com alegria? E aí, vendedores, vamos lá, junta suas mesas, pega os seus animaizinhos, leva embora. De quem é essa ovelhinha aqui? Ah, que ovelha legal, que bonitinha. Ô, minha ovelhinha, leva. Ei, de quem? De quem é esse negócio aqui? Leva. E aí, galera, vamos lá, vamos tirar, vamos sair, vamos... Nada. Jesus é o Cordeiro de Deus. E ele também é o leão da tribo de Judá. Quando ele vai tirar os cambistas do templo, ele vem com cara de leão. Leão, que emoção? Raiva, ou na Bíblia aparece como ira. A Bíblia diz que nós podemos irar, mas não podemos pecar. Eu já preguei com muita raiva várias vezes. Raiva. Principalmente raiva do sistema. Esse sistema corrupto brasileiro. Esse sistema manipulador. As pessoas são manipuladas e não percebem. As pessoas pensam que estão escolhendo empregos que elas não estão escolhendo. São os governos, os manipuladores, que estão optando por aquilo. As pessoas pensam que elas estão escolhendo engenharia, mas elas não estão escolhendo engenharia. São os manipuladores que levam elas sutilmente para escolher esse sistema. As pessoas não escolhem, elas são manipuladas. Isso dá uma raiva, dá uma ira. Quantas vezes eu preguei com ira? Ira do sistema, ira do diabo, de ver como sorrateiramente, com malandragem, perspicácia, Satanás ilude as pessoas, engana as pessoas. E quem conhece o Satanás, quem conhece o diabo, pelo que a palavra de Deus revela quem é ele, não tem alegria com ele. Não tem alegria. Tem ira dele, raiva do que ele faz. Quem conhece o Satanás não suporta ele. Vai pregar sobre ele é com ira. E muita ira. Então, a emoção da raiva, ela te move. Por quê? A emoção da tristeza, ela te paralisa. Alguém muito triste, para. Alguém muito triste, diminui a velocidade. E a raiva, ela te impulsiona. Se você for tomado por uma raiva, você encara. Quantas pessoas que num surto de raiva brigaram com o policial armado, dizendo, eu vou te matar, mas estava tão enraivecido que não estava nem aí para a vida, que é o maior patrimônio que o ser humano tem, é a vida. Esquece do patrimônio chamado a vida quando está com a expressão que nós usamos, cegado pela raiva, cego de raiva. Ele está irado. A Bíblia trata dessa emoção. Ou vocês acham que os discípulos de Jesus, quando viam as pessoas inclinadas à idolatria, à promiscuidade e ao pecado, eles ficavam felizes? Não. Eles eram tomados pela raiva. A raiva é uma emoção. E é uma emoção que você tem que ter cuidado com ela. Porque o excesso de raiva vai te gerar prejuízos. E você tem que tomar cuidado com a raiva. Antes de pregar, às vezes você já pegou raiva. Você está com raiva de quem cantou. Se você não tomar cuidado, o diabo age nessa emoção. Ele faz você ficar com raiva da liturgia do culto. Eu já vi pregadores irados. Por quê? Iam passar para ele pregar 8 horas, e já eram 8h30, e não passaram, e ele está irado no púlpito, está perturbado, estragando o culto por causa da raiva, da ira. Aí ele já está pecando. Enraivecido. Eu lembro que eu estava em um culto, eu iria pregar naquele culto, já eram 10 horas, não havíamos passado o microfone. Já eram 10h30, não havíamos passado o microfone. Um pregador do meu lado, um pastor também. Pastor, eu não suporto isso. Eu não aguento isso. Eu olhei para ele e falei, o senhor tem algum problema? Não, mas o senhor não está vendo? Eu falei, não estou vendo nenhum problema.
Não, isso é horário para passar pregador? Eu perguntei, o senhor quer ir embora? Ô, pastor, o que você está falando está me edificando? Eu vou pregar. O que você está falando me edifica? Não, só estou falando. Você está falando para quê se não me edifica? Falei, meu amigo, se me derem 10 minutos, eu prego 10 minutos. Se me derem 5 minutos, eu prego 5 minutos. E se não me derem nenhum tempo para pregar, eu não pregarei e voltarei para casa tranquilo. Tranquilo. Eu vim para pregar, não vim para ficar enraivecido. Eu controlo as minhas emoções. Não vou deixar que elas me controlem. Eu vim para pregar. Quando eu saí de casa, eu saí dizendo, estou indo pregar. Eu não estou indo passar nervoso, então nada vai me deixar nervoso aqui. Eu não saí de casa para falar mal do evento, nada vai me fazer falar mal do evento. Eu também, ao sair de casa, eu não saí para criticar a liturgia do culto, não criticarei em hipótese alguma. Se eles estão terminando o culto 11 horas, glórias a Deus por isso, amém. Quem não quer participar, é só ir para casa. Para que reclamar? Isso é inteligência emocional. A quarta emoção, o medo. O medo. Na hora da pregação, pastor, para que vai servir o medo? O medo tem suas utilidades. O medo que Deus combate na Bíblia é o medo que te impede de cumprir o propósito dele. É esse. Tem um medo que ele só vem para trazer problemas. Tem um medo que não te inspira, que não te ajuda em nada. Mas existe o lado positivo do medo. Por isso que você tem que ser um exegeta, entender de hermenêutica, saber interpretar, porque nem todo medo faz mal. Eu quero que as pessoas tenham medo de acelerar o carro a 200 km por hora nas estradas brasileiras. Eu quero que os jovens tenham medo de erguer a roda dianteira da moto e andar somente com a roda traseira no chão. Eu quero que os jovens tenham medo de experimentarem a cocaína. Quero que eles tenham medo de fumar a maconha, que tenham medo de provar o álcool, que tenham medo do inferno e que eles vá até Jesus por medo e depois sirvam a Jesus por amor devido à maturidade. Eu quero que essa geração tenha medo de praticar um crime. Que o homem que tem o desejo de assassinar alguém, que ele tenha medo de cometer esse crime por medo de ficar na cadeia ao longo dos seus anos. Eu quero que tenha medo. É o meu desejo. É o meu sonho. Que tenha medo. Olha o lado bom do medo. Que os pregadores tenham medo de falar heresia e medo de pregar aquilo que a Bíblia não ensina. Olha como o medo tem o seu ponto positivo. Pastor, e por que a Bíblia combate mais o medo do que todas as outras emoções? Eu disse, o medo que te impede cumprir o plano de Deus. Você não pode ter medo de anunciar o Evangelho. Medo de defender a sua fé. E é sério, é radical. A ferro e a fogo. Seja como os apóstolos, que não tenham medo de apanhar, de ser criticado, de ser exposto ao ridículo, porque você crê em Jesus. Então, a emoção do medo. O pregador tem que saber lidar com medo. E o medo de falar em público é um dos maiores medos, é considerado o maior medo do mundo. Mas o maior medo do mundo não é o de falar em público. Porque o medo de falar em público trata de coisas naturais, normais. O maior medo do mundo é o medo de pregar o Evangelho. Porque o Evangelho pregado, ele exalta Jesus, o diabo não gosta disso, e ele expõe o diabo. Por isso o diabo odeia o pregador do Evangelho. Porque quando o pregador chega, ele expõe. Satanás, aqui não. O diabo está escondido lá no tráfico de drogas. O pregador expõe o diabo. O diabo se escondeu atrás de um tumor. O pregador expõe o diabo e ele vai ter que sair. O diabo se escondeu atrás de uma epilepsia. O pregador expõe o diabo. O diabo se escondeu atrás de um diabetes. Os demônios se esconderam atrás de uma doença. Se esconderam atrás de uma crise familiar. Se esconderam atrás de um acidente. Foi um acidente. Às vezes não foi acidente. Espíritos que estão provocando acidentes, eles serão expostos. Quando o pregador chega, a emoção do medo. O medo é uma emoção primária. Pastor, e quando eu sinto medo de pregar? Vai você o medo. No final, o mais forte vence. Quem vence? Você, o Espírito Santo.
Pastor, estou com medo de assumir a oportunidade. Assuma com medo. E você vai saber que o medo perdeu. Porque a glória de Deus que virá sobre a sua vida, ela fará o medo perder de uma vez por todas. O medo não te vencerá. O medo não terá sucesso na sua vida. A sétima emoção, surpresa, essa daqui, Jesus sempre gostou de usar. A beleza de servir Jesus é que ele é surpreendente. Glórias a Deus. Ele surpreende. Até o Espírito Santo, surpreendente. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, quando ninguém esperava. O som, como de um vento veemente, impetuoso, é surpreendente. Surpreendente. O Espírito Santo veio num culto que ninguém sabia que ele chegaria naquele horário, naquele momento e daquele jeito. Mas ele veio, ele é surpreendente. Ele veio, ele chegou, ele se aproximou. É assim que ele faz. Ah, só o Espírito Santo é surpreendente? Não, Jesus. Jesus surpreendia. Lembra quando Jesus está dormindo, e vê uma tempestade muito grande no barco? E os discípulos o acordam. Quando Jesus é acordado, Jesus se levanta e diz: vento, acalma, água, aquieta-te. Diz que houve uma grande bonança e os discípulos disseram, sabe o quê? Que homem é este? Eles estavam surpreendidos. Porque Jesus provoca surpresa. Pregador, seja inteligente. Não somente pregue, surpreenda o auditório. Positivamente. Porque tem pregadores que surpreendem a gente negativamente. Você olha assim e diz, eu pensava que ele era ruim, mas nem tanto. Surpreendeu de tanta falta de conteúdo. Surpreendeu como está vazio da unção. Surpreendeu como conseguiu estragar o congresso. Surpreendeu, leu um texto e pregou outro. Surpreendeu mais aleluia do que conteúdo. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Surpreendeu negativamente. Surpreenda positivamente. Surpreenda na inteligência. Meu Deus, quanta sabedoria. Meu pai, eu não esperava. Olha a habilidade que ele tem de passar o conteúdo. Olha a clareza da fala dele. Olha, meu Deus do céu, que unção, que graça. Olha o prazer que ele tem em pregar. Olha o entusiasmo. Nem sempre o que vai surpreender um auditório é a unção do pregador. Às vezes, a qualidade do pregador, o preparo do pregador vai fazer o auditório ser tremendamente surpreendido. Às vezes, a dedicação do pregador, a habilidade de usar a voz, a dicção, a pronúncia, um vocabulário muito claro e nítido, lógico, essas coisas vão surpreender o auditório. Jesus surpreendia. Lembra de Mateus 7, 29? As pessoas diziam, poxa, ele ensina e não é como os escribas, ele ensina com autoridade, conhecimento profundo. Que tal você estudar, se preparar para ser um pregador surpreendente? Uma pregadora surpreendente, que surpreenda as pessoas na profundidade bíblica, que surpreenda as pessoas na profundidade espiritual, no nível de comunhão e intimidade com Deus, que surpreenda as pessoas com seu nível de vida consagrada a Deus, que surpreenda as pessoas com a sua entrega à missão e ao chamado que Deus tem para a sua vida. A emoção da surpresa. E sexto, acho que eu errei, olha, é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. A surpresa tem nada a ver com o sétimo, é a quinta emoção. Quinto. Sexto, a emoção do nojo. O nojo é aquilo que te afasta. Quando você tem nojo, você não toca na coisa. Quando você tem nojo, você passa longe. Nojo. E o pregador precisa saber lidar com a emoção do nojo. Eu lembro que eu fui pregar em uma nação
E eu fui pregar em uma aldeia. E nessa aldeia as pessoas não usavam perfume. Porque o perfume não tinha chegado lá ainda. Pastor, existem lugares assim? Existem lugares onde não chegaram muitas coisas. Nem energia elétrica tinha, para você ter ideia. E eu estava pregando, não vou citar o nome do país, mas eu estou pregando nessa aldeia. Quando cheguei na porta da igreja, estava eu e o outro pregador. O outro pregador já disse, que nojo. Sabe qual era o nojo dele? Filosoficamente, eu expliquei para ele, ele tomou um susto. Eu disse, você está com nojo que não é normal. Ele disse, por quê? Não, as pessoas não têm perfume, nada. Você está com nojo do cheiro do ser humano. Você também tem esse cheiro. Você tem esse cheiro, é que você esconde esse cheiro com perfume. O único mamífero que usa perfume é o ser humano. Porque o ser humano é o único que não suporta o seu próprio cheiro. Você está com nojo de um negócio que nem faz sentido. É o cheiro do ser humano. O ser humano tem esse cheiro. Você tinha que agradecer a experiência de, pela primeira vez na vida, estar sentindo o cheiro do ser humano. Porque aonde nós passamos, nós não sentimos o cheiro do ser humano. Esse é o cheiro. Mas eu estou com nojo. Ele pregou bem? Não. Por que ele não pregou bem? Porque o nojo, ele é uma emoção que te afasta. Te afasta. Então, na hora de você pregar, pastor, eu posso usar essas emoções, o medo? Eu acho que quantas pessoas pregaram gerando medo? Jonatas Eduardi, quando pregou, ele fez as pessoas terem medo da ira de Deus. João Batista também falava sobre isso. As pessoas ficavam com medo. Você pode pregar como John Wesley. Ele pregava e as pessoas passavam a ter nojo do pecado, nojo do mundo, nojo da maldade, nojo de ferir a santidade de Deus. Então, eu quero que você guarde isso. As emoções primárias, como eu apresentei, 6 emoções para você. Presta atenção. 6 emoções. Alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa e o nojo. 6 emoções. Saiba lidar com as emoções e já vou pedir. Em 30 minutos de aula, não dá para aprender nada profundo sobre as emoções primárias, nem sobre as secundárias, que eu falarei nas próximas aulas. É para ter um básico. Pastor, o que eu faço? Compre livros sobre as emoções. Faça cursos, treinamentos. Aqui é o básico. Ou você acha que eu vou esgotar um assunto desse com 30 minutos? 30 minutos não daria para falar nem só sobre alegria. Um livro como esse que você adquiriu, Pregador e Púlpito, ele é pouco para falar somente sobre alegria. Porque isso é muito profundo. Eu quero que você se aprofunde. Deus te abençoe. Estou te aguardando na próxima aula. Você está no curso Pregador e Púlpito, antes, durante e depois da pregação.